Olá, muito boa tarde. Uma discussão na Universidade Federal de Santa Catarina põe em xeque uma prática comum que também virou um posicionamento social: o uso de máscaras. A comunidade acadêmica se prepara para discutir o uso de máscaras. Na Universidade Federal de Santa Catarina, o uso é considerado obrigatório pelo colegiado, mas esse hábito diverge entre os departamentos. Meio confuso, porque alguns professores exigem e outros não. Então, às vezes a gente precisa colocar e outras vezes não precisa. Em sala, o pessoal utiliza máscaras, não é sempre, às vezes é opcional, mas tem certos professores que pedem para que a gente utilize, né? Por exemplo, eu estou indo para uma disciplina agora que pede para que eu utilize, eu estou aqui na bolsa. Apesar de a flexibilização do uso de máscara ser uma realidade em Santa Catarina, em uma universidade federal, esse processo é um pouco diferente. A UFSC, por exemplo, possui autonomia administrativa. Isso significa que todas as decisões tomadas aqui precisam passar pelo Conselho Universitário, que é composto por representantes do corpo docente, discente e servidores. Nesse caso, o Comitê de Saúde também se manifesta. O comitê foi criado durante a pandemia e reúne cientistas, pesquisadores e técnicos em saúde. A análise da situação pandêmica do estado é levada em conta, assim como os índices de internação por Covid-19, que segue equilibrado. No período dos últimos 7 dias, por exemplo, a média de casos diários reduziu pela metade. Nós estamos com 1.700 casos ativos, que é o menor índice, acho que de toda a história da pandemia. Nos remonta aos índices do início, quando a gente não tinha ainda uma grande circulação de casos. Além disso, o número de casos tem reduzido, nós reduzimos em 50% o número de casos novos de Covid-19 de uma semana para outra, e na última semana, nós só tivemos o registro de um óbito por Covid. A cobertura vacinal é um dos fatores determinantes para a discussão. Mais de 80% da população catarinense completou a primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19. Já com relação às doses de reforço, são cerca de 56% da população vacinada. O uso de máscaras no estado é uma recomendação principalmente para pessoas que apresentem sintomas da doença, bem como aquelas pessoas com maior índice de vulnerabilidade, pessoas com doenças crônicas ou até mesmo idosos que vão frequentar ambientes mais fechados. Nesta terça-feira será realizada uma reunião com representantes da universidade, mas a discussão sobre a flexibilização da máscara foi retirada de pauta. A universidade pretende discutir o assunto em uma assembleia extraordinária, marcada para o início de outubro, logo depois do período eleitoral. Até lá, se mantém a obrigatoriedade. Eu acho que a tendência é flexibilizar realmente o uso, por mais que seja importante, ainda que a gente ainda esteja numa pandemia, eu acho que é o que vai acontecer, assim. Tem sido bem improvável que as pessoas continuem utilizando a máscara nos ambientes da sala de aula. Eu espero que a decisão seja tomada da forma mais lógica.